mais um Carreira de Sucesso, ou o nosso primeiro Carreira de Sucessos do ano de 2025. É uma alegria muito grande receber hoje a doutora Graziela Brianesi. Eu não vou falar do currículo dela, vou deixar isso para a Carol. Eu acho que, como nossa anfitriã hoje, convidando, né, que foi quem é responsável por fazer essa ponte, vou deixar para a Carol fazer esses cumprimentos iniciais. Enquanto representante da instituição do Direito no Pará Itajubá, eu gostaria de agradecer, né, a gentileza da doutora, a disponibilidade de estar conosco nessa noite e contar um pouco para a gente, né, de como foi a sua trajetória até aqui, quais são as expectativas agora nesses novos desafios que a doutora assumiu. Então, para nós é uma alegria muito grande recebê-la. Gostaria, antes de passar a palavra para a doutora, passar para a nossa anfitriã da noite, professora Ana Carolina. Bom, Regis, obrigada pela abertura, né, desse evento. Eu gostaria também de cumprimentar aqui os nossos alunos que estão presentes. É muito importante, como o Regis falou, para que a gente saiba, né, para onde a gente vai. Existem vários caminhos. O direito, ele abre, né, uma enormidade de caminhos para a gente. Então, essa oportunidade do Carreiras Jurídicas é uma oportunidade muito... eu acho que realmente vocês devem levar muito a sério, porque vocês têm a oportunidade aqui de conversar com diferentes profissionais para que vocês, então, consigam ir vislumbrando, né, qual pode ser o melhor caminho profissional para vocês. E quando a gente define, ainda que não seja definitivamente, porque essa coisa não existe mesmo, né? Mas mesmo quando a gente define, ainda que provisoriamente o caminho que a gente quer seguir profissionalmente, isso dá um outro fôlego também, um outro sentido, né, para as nossas aulas, né? Então, isso é muito importante. Imediatamente também tem um reflexo, né, na nossa motivação para assistir às aulas, para fazer os trabalhos, né, para participar dos eventos acadêmicos, e também tem um valor, né, imediato muito importante, porque é assim que vocês vão conseguir fazer escolhas mais conscientes, né, para a vida profissional de vocês. Bom, então eu vou aqui ler o currículo, né, da nossa interventora da noite de hoje. Eu vou ler aqui a Graziela Brianesi. Ela é advogada com atuação profissional na área do direito do trabalho empresarial, é sócia do escritório Leme Santos e Brianesi Sociedade de Advocacia, possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, pós-graduação em Direito Constitucional pela FDSM, pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho pela ESA-OAB, é bacharel em Ciências Contábeis pela Univas, atua como advogada trabalhista consultiva há 18 anos, com empresas de médio e pequeno porte, de Pouso Alegre e região. Atuou como professora na formação de alunos para departamento pessoal do SENAC. Foi conselheira subseccional da 24ª subseção da OAB Minas Gerais, de 2016 a 2018. Foi secretária-geral adjunta da 24ª subseção da OAB Minas Gerais, de 2019 a 2021. Ex-presidente da ex-presidente da 24ª subseção da OAB Minas Gerais, gestão 2022 a 2025, e ela acabou de tomar posse como procuradora-geral do município de Pouso Alegre. Então, vocês veem aí que vocês têm hoje a oportunidade de bater um papo, de conhecer um pouco mais sobre a trajetória profissional de uma grande advogada, e não só uma advogada, mas também vai falar para a gente aqui um pouco sobre a trajetória dela, né, ajudando a construir os caminhos da advocacia mineira, né? Então é um trabalho também assim de um altruísmo, né, de uma generosidade enorme. E eu posso falar um pouquinho, né, porque a doutora Graziela foi nossa colega, né, Vinícius, na faculdade, então a gente conhece também o lado humano da Graziela. Então, assim, é uma pessoa realmente com quem é uma oportunidade valiosa para vocês todos, viu? Para nós, inclusive, né? É uma felicidade. Bom, o Regis, antes de você sair, você gostaria de colocar alguma questão para a gente começar aqui?
Não, eu vou estar aqui acompanhando vocês, pode ficar tranquila. Eu acho assim, quero deixar a doutora Graziela bem à vontade, né? A gente fala de carreira, às vezes é muito difícil falar na primeira pessoa, né? Mas eu gostaria de ouvir, né? Como que a doutora classifica, como que ela atribui a sua trajetória profissional, né? E como o direito, né? Ele foi um despertar na vida da doutora e como que isso reflete, né? Obviamente, na sua carreira hoje e aquilo que a senhora vislumbra aí para o futuro. É uma pergunta complexa e longa, então dá para falar de tudo. Primeiramente, boa noite, obrigada, professor Regis, pelo convite, a Carol, vou chamar de Carol, Carol é muito minha amiga, né, formou comigo, então agradeço o convite de vocês e a faculdade Inopar de Itajubá, né, por essa oportunidade de estar aqui, de dividir um pouquinho da minha vida, da minha trajetória. É uma alegria estar aqui, saber que o Vinícius está aqui também assistindo, estou vendo ele aqui, a doutora Elisa. Doutora Elisa é uma grande amiga, presidente da Jubá, fizemos várias viagens institucionais juntas, então para mim também é uma alegria tê-la aqui nesse dia. E falar da advocacia, assim, falar de direito é muito maravilhoso, né? A gente que escolhe o direito, assim, é uma grande oportunidade. Quando na verdade, eu decidi fazer direito desde muito nova, né? Meu pai é advogado, então eu já sabia mais ou menos como funcionava. Então, o direito foi a minha primeira escolha, então eu nunca tive dúvidas da escolha que eu fiz. Mas claro que durante a faculdade várias dúvidas nos são colocadas, né? Nós nos questionamos muito. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu era uma menina muito tímida, muito envergonhada, tinha muita dificuldade de me comunicar, mas eu sabia que o direito era o caminho que eu queria seguir. Então, durante a faculdade, em muitos momentos, principalmente no início, né, nos primeiros semestres, eu me desafiava para que pudesse falar, para que pudesse apresentar, para que pudesse fazer curso de oratória, enfim, tentava me aprimorar, porque eu tinha uns colegas bem arretados, né, que falavam demais, gostavam de falar, sempre se dispunham a ser os primeiros, né, apresentar o trabalho, etc. Então, eu fui me desafiando para me construir como profissional. E fui me preparando assim. Mas logo que eu entrei na faculdade, eu acreditava, logo que eu entrei e depois que eu formei, eu acreditava que eu queria fazer concurso público, né? Então, eu me direcionei por aí, fui fazer estágio no fórum, fui fazer estágio no Ministério Público, fui fazer estágio na promotoria criminal, enfim, e também ficava ali no escritório tentando aprender algumas coisas. E logo que eu me formei, eu fui morar em Belo Horizonte, fiz 1 ano de cursinho e prova, né? Estudando e prova, concurso. Até que uns 6, 7 meses depois, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Não é isso que eu quero. E larguei tudo depois de 1 ano e voltei para Pouso Alegre e iniciei a advocacia. A advocacia, para quem advoga, né, a doutora Elisa está aí, Vinícius também tem experiência, a gente sabe que é uma carreira muito lenta às vezes, né? A gente chega no mercado de trabalho, a doutora Elisa aí, beijo, Elisa. A gente chega no mercado de trabalho e, né, quando eu me formei, em alguns bons anos atrás, a OAB não tinha a expressão que ela tem hoje, né? Não tinha ideia de escritórios compartilhados. Então, eu tive a sorte, porque eu tinha meu pai, tinha um escritório, mas a realidade dos jovens que chegavam no mercado não era essa. Então, muitos tinham que se aventurar aí no mercado de trabalho, abrir uma porta, abrir um escritório, assumir um aluguel, um telefone, e a gente sabe que não é fácil, né? Não era fácil, não é barato, não é fácil até hoje. Mas assim, a advocacia, ela é assim, ela vai te trazendo surpresas, né? Você vai construindo a sua autoridade, o seu nome ao longo dos anos. E durante muito tempo eu acreditava que a advocacia era o escritório, né? Eu não me preocupava muito com as relações, eu não tinha preocupação de frequentar lugares que possivelmente pudesse encontrar potenciais clientes. Então, quando a gente é jovem, a gente não tem essa cabeça, né? E a faculdade,
ela, naquela época, ela não nos ensinava a advogar, ela não nos ensinava a ser empresários da advocacia, né? Não nos ensinava como seria o dia a dia mesmo ali para conseguir o cliente, né? Então eu não me preocupava muito com isso. E depois de muitos anos que eu fui, né, estudar sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre o que era ter um escritório efetivamente. Porque a grande verdade é que o escritório é uma empresa como outra qualquer, e a gente tem que tratar a advocacia como um negócio. Então, essa visão para os jovens que estão entrando na faculdade ou vão sair agora da faculdade e vão escolher a advocacia, essa visão é muito importante, que não é só o direito, não é só as leis, não são só as leis, não são só os livros, mas você sair do direito também, buscar conhecer o que é ter um escritório, como é gerir um escritório, isso é muito importante. E aí fui construindo a minha carreira, né, com a ajuda do meu pai, obviamente, lá no escritório dele, e depois de um tempo, depois de alguns convites, fui fazer parte da OAB. A OAB abriu portas para mim e eu descobri o meu outro lado, além de advogada, né? O meu lado de liderança, que isso se aflorou muito em mim. Então, aquela menina tímida de faculdade, lá na frente, depois de alguns anos, se transformou um pouco. E ali dentro da OAB, além da advocacia, né, que eu segui, eu fui construindo a minha carreira institucional. Então, fui convidada para participar primeiro como conselheiro subseccional. Como conselheiro subseccional, eu cuidei dos processos disciplinares dos meus colegas, então aqueles que, infelizmente, em algum momento se desviou do caminho da ética, né, e sofreu algum tipo de representação. Então, eu era uma das 9 conselheiras à época de Pouso Alegre que analisava, instruía esses processos, né, e proferia ali o primeiro parecer sobre a conduta desse colega. E fiquei por 3 anos como conselheira. Depois, na segunda eleição do Luiz Paulo, eu vim como secretária-geral adjunta, e aí eu ficava mais na gestão administrativa da OAB, auxiliando o Luiz Paulo no que ele precisasse. E depois dos 6 anos do Luiz, me colocaram contra a parede e falaram que era eu, né, que tinha que ser eu, que era o momento de uma mulher presidir a OAB de Pouso Alegre, né? Eu não fui a primeira mulher a presidir a OAB de Pouso Alegre. Pouso Alegre já teve 2 outras presidentes, e uma em 94 e a outra em 2012, se não me engano. Então, enfrentei as eleições com muitas dúvidas no início, quando me disseram que tinha que ser eu não me via preparada para isso, nunca tinha imaginado presidir uma subseção, né? A Pouso Alegre é a maior subseção do sul de Minas. Mas depois de muito conversar, de pesar muitas coisas, eu falei, tá bom, o grupo precisa de mim, então eu vou. E concorri às eleições da OAB com 2 grandes professores nossos, foram professores meu, da Carol, do Vinícius, né? Que foi o Amauri, que é uma grande referência no direito previdenciário aqui em Pouso Alegre região, no sul de Minas, e o Valdomiro também, que é uma grande referência do direito criminal, né? Da advocacia criminal. Então, mas o meu grupo era um grupo muito coeso, um grupo de grandes amigos, pessoas assim que eu confiava muito, e um grupo de jovens, né? Considerando a média da idade de quem sempre presidiu a OAB de Pouso Alegre, nós éramos um grupo bem jovem, o que causou uma certa dúvida por alguns decanos da OAB, né? Mas o nosso trabalho, nós já vínhamos construindo um trabalho institucional e isso nos ajudou muito. Então, assim, a gente não chegou para a eleição do nada, né? Então, nós já tínhamos uma história dentro da ordem. E aí, 3 anos de gestão, nós podemos dizer com muito orgulho que a gente revolucionou a OAB de Pouso Alegre, a gente deu uma outra cara, uma cara mais nova, a gente conseguiu unir muita coisa que era desunida. Pouso Alegre cresceu muito, né? Hoje nós viemos da faculdade, Vinícius, eu, Carol, viemos da faculdade, Elisa também, da Faculdade de Direito Sul de Minas, era a única faculdade de Direito de Pouso Alegre, e nos últimos
né, quando eu assumi, havia uns 2 anos já que já tínhamos outras faculdades em Pouso Alegre, então ficou para mim esse desafio de fazer essa interlocução entre todas as faculdades, né, para dizer que todas eram bem-vindas e agregar todo mundo. Então foi um desafio grande, mas que eu tive que assumir, e graças a Deus, hoje são 4 faculdades de Direito em Pouso Alegre, a Faculdade de Direito Sul de Minas, que é a mais tradicional, e as outras 3 que chegaram depois, mas a gente conseguiu fazer essa união, quebrar essa barreira que existia e trazer todo mundo para a UAB. E, enfim, né, aproximar a jovem advocacia da instituição, que isso é muito importante, e até que por fim, nós conseguimos realizar o grande sonho de Pouso Alegre, que era a nossa sede, e foram 2 anos e meio de obra, de luta para conseguir fazer uma sede que atendesse a advocacia de Pouso Alegre e região. Pouso Alegre, considerando as maiores subseções do sul de Minas, era a única que não tinha um lugar digno da advocacia, né? E assim, nós vivíamos, depois de um tempo, né, com as mudanças da UAB de Belo Horizonte, com os escritórios compartilhados, aqui em Pouso Alegre nós éramos separados, então a gente conseguiu unir tudo dentro do nosso prédio hoje, da nossa sede. Enfim, e depois desses longos 3 anos de desafios de trabalho, unindo, né, caminhando com a minha advocacia e a OAB, nós viemos à reeleição. O meu grupo foi eleito novamente em novembro do ano passado para continuar, né, a gestão 2025-2027, e estava tudo certo até então, até que passado Natal, Réveillon, início de ano, eu recebi o convite do prefeito de Pouso Alegre para assumir a Procuradoria-Geral do município. E a Carol sabe, os meus amigos sabem o quanto foi difícil para mim tomar essa decisão, né? Porque apesar de haver divergências institucionais, se eu podia ou não ficar, porque já tinha passado a eleição, mas quando se trata de indicação política, a gente envolver a OAB é complicado. Eu acho que a gente tem que parar e fazer o exame de consciência para não misturar as coisas. E, por fim, depois de conversar com todo mundo, o presidente da OAB de Minas Gerais, os meus diretores aqui, a minha família, eu decidi tomar a decisão, aceitei o convite e tomei a decisão de colocar o meu cargo à disposição. Então, renunciei à presidência da OAB. Mas, assim, fiz de forma muito tranquila, muito consciente e muito feliz pela oportunidade que me foi dada, né, para conduzir a Procuradoria-Geral do município. É um desafio muito grande, tenho certeza, mas lá também tem pessoas muito competentes que estarão comigo. E aquele sentimento de deixar o trabalho de 3 anos para trás, né, de abrir mão da presidência, mas fiz com muita tranquilidade porque estou ladeada de grandes amigos. Os diretores que ficaram são pessoas amigas, são pessoas em quem eu confio e sei que vão continuar continuar o trabalho, né, que vínhamos desenvolvendo com muito sucesso. Então, fiz de coração tranquilo e a partir de segunda-feira estou à frente da Procuradoria. Passo aí a trabalhar com 8 procuradores em Pouso Alegre e o grupo de assessores, enfim, do município. E essa é a minha história, de forma resumida. Nossa, uma história linda, né? Bom, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas também, vocês podem usar o chat aqui para colocarem as suas questões, as suas dúvidas já, tá? E eu tava te ouvindo, vou chamar você de Gra também, porque, né, a gente se conhece há tanto tempo. Amiga, eu fiquei pensando assim, o que você... É claro, né, tem alunos aqui que estão no começo da faculdade, tem alguns que já estão, né, já pensando realmente sobre, eventualmente, abrir um escritório, mas, de qualquer modo, eu imagino que independente do momento da trajetória, né, acadêmica, o aluno, ele eventualmente pensa, né, talvez eu queira advogar, né? Então, assim, você falou muito sobre aprender, que para você, né, você teve que aprender sobre gestão de escritório.
Qual que é a dica que você dá assim, para um jovem advogado que pense sobre isso, mas que tem várias dúvidas? Por exemplo, eu preciso, será que eu preciso abrir uma pessoa jurídica? Que pessoa jurídica seria essa? Né? Então, assim, tudo, né? Não tenho a menor ideia de como é que faz para gerir um escritório, desde a formalização do escritório até a gestão do dia a dia. O que você daria assim de dica para esse jovem advogado aí, ou esse acadêmico? Eu penso que o jovem que está querendo iniciar, né? Se ele tiver oportunidade, quem quer iniciar na advocacia, quem tiver oportunidade de conhecer um escritório, de trabalhar um pouquinho em escritório, ou de que, se não conseguir um estágio remunerado, que peça para um colega, deixa eu ver como é que funciona o seu escritório. Então, assim, você conhecer a dinâmica de um escritório é muito importante, né? Segundo passo, você precisa abrir uma pessoa jurídica para iniciar? Não, né? Porque às vezes o custo é alto, enfim, você precisa saber entender como que vai começar a advocacia, a hora que você começar a melhorar, dar os primeiros passos, receber os primeiros honorários, talvez seja interessante sim, mas quem pretende abrir, quem pretende advogar, além de conhecer um pouco do funcionamento, eu acho que estudar um pouco também sobre empreendedorismo, que né, o que eu preciso ter no escritório de advocacia, o que eu preciso fazer enquanto advogado, porque no primeiro momento você vai fazer tudo. Você vai ser o advogado que vai atrás do seu cliente, né? Você vai frequentar lugares em que possam existir potenciais clientes para você divulgar o seu trabalho. Então, nós, advogados autônomos, nós precisamos correr atrás, né? Falar para todo mundo que nós estamos advogando, qual área que é. No início é difícil a gente limitar uma área, a gente é meio que um clínico geral, faz tudo, mas a gente precisa falar, né? Hoje, o jovem tem uma grande ferramenta em mãos que nós não tínhamos quando nós nos formamos, que é a rede social, que é o Instagram, né? Que é a página na internet. Então, isso, o jovem advogado, quem pretende iniciar a carreira na advocacia, não pode deixar de ter. Tem que ter um Instagram para divulgar o seu trabalho, mesmo acadêmico, né? A gente vê tantos jovens que ainda estão na faculdade e produzem conteúdos informativos, educativos na rede social. Isso vai ajudando a pessoa a se tornar conhecida. Então, essa ferramenta hoje da tecnologia, da rede social, é uma ferramenta muito poderosa para ajudar aí alavancar o início da carreira, né? E para isso a gente tem que conhecer. Então, a gente tem que procurar, né? Procurar cursos que nos ensinem a nos posicionar na internet. A gente tem que procurar estar em lugares que a gente possa conversar com pessoas, conhecer pessoas, falar para os nossos amigos, para a nossa família que a gente está advogando, que a gente pretende advogar, para que eles nos indiquem pessoas, né? Para que tragam pessoas para a gente. E depois, com relação à gestão, como eu disse, a gente vai aprendendo aos poucos. Então, o advogado ele tem que ir atrás do cliente, ele tem que controlar os prazos, ele tem que fazer a produção dos prazos, né, dos processos, ele tem que protocolar, ele tem que conferir tudo. Então, organizar essa logística dentro do escritório, porque ele inicialmente vai ter que fazer, e depois, com o tempo, com o crescimento, encontrar outras pessoas, outros parceiros, para que possam dividir as responsabilidades, né? E eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Eu iniciei com meu pai, mas hoje eu tenho uma outra sócia. Então, abri o meu escritório e tenho uma sócia também. Então, saí, né? Deixei o meu pai seguir o caminho dele, que é outro, que foi por outro lado, que não tanto advocacia mais, e estou com o meu escritório, eu e minha sócia. Então, são essas coisas. E ao longo da trajetória, né, a gente vai aprimorando. Eu preciso aprender mais sobre como controlar o fluxo de caixa no meu escritório, trabalhar o dinheiro do meu escritório, como é que eu faço? Então, eu vou aprender um pouquinho daquilo ali. E assim, vamos construindo. E a partir do momento que você for crescendo na advocacia, aí sim, você vai precisar abrir uma pessoa jurídica, porque você vai entender que o imposto que você vai pagar como PJ, ele é menor que como pessoa física, então o dinheiro ali vai render um pouco mais para você,
né? E às vezes você vai prestar serviço para uma PJ, para uma grande empresa, e essa empresa vai exigir de você que tem uma PJ, ou vai exigir de você a emissão de uma nota fiscal, e aí você vai se profissionalizando, né? O seu escritório vai sendo profissionalizado. Ô Gra, tem uma pergunta aqui no chat, ó. Eu gostei dessa pergunta. Se a senhora pudesse dar um conselho para sua versão mais jovem, quando estava na faculdade, qual seria? Se eu pudesse dar um conselho, se fosse eu ia desenvolver outras habilidades que a gente foca muito quando a gente entra na faculdade, principalmente quando a gente é muito jovem. A gente não tem ideia, a gente acha que a faculdade é aquilo ali, é o direito, né? Então, eu desenvolveria outras habilidades. A comunicação, acho importantíssimo, curso de oratória, porque o advogado, ele se expressa através da fala, seja escrita ou seja falada mesmo, né? Então, eu faria um curso de oratória, com certeza. Eu procuraria aí um curso de negociação. O advogado tem que saber negociar, então, e é difícil, então quem domina a técnica de negociação sai na frente, então procuraria cursos nesse sentido. Que mais? Estudaria pessoas, né? Isso eu aprendi depois de anos de advocacia, quando eu fui entender a advocacia como um negócio, mas modelar pessoas, estudar pessoas. Hoje, quando a gente formou, nós íamos no fórum, nós íamos na vara do trabalho, a gente chegava lá, sentava, entrava na sala, ficava assistindo a audiência. Hoje, com a tecnologia, é difícil você ter uma audiência presencial no fórum, na justiça do trabalho, onde for. Mas as audiências são públicas, então liguem nas varas, peçam para vocês assistirem a audiência. Advogado bom é advogado que faz audiência boa, tem que saber fazer audiência. E a gente só aprende fazendo. Mas para a gente não ter medo de fazer, a gente tem que saber como é que funciona. Então, assistam audiências, liguem nas varas, perguntem como vocês podem acessar. Para vocês terem ideia, eu tenho cuidado com isso, com audiência até hoje. Eu fui fazer uma audiência de um processo muito importante em São João da Boa Vista. Era uma audiência online e nós tínhamos no escritório uma audiência lá de instrução. Então, e nós não conhecíamos a juíza. E a gente queria conhecer. Só que o link da audiência, ele tinha uma senha. Então, a gente ligou na vara, pedimos para acessar as audiências de determinado dia. Eles nos explicaram como funcionava e a gente passou a tarde inteira assistindo a audiência da juíza e aprendendo ali, observando a juíza, o comportamento dela, para a gente saber como mais ou menos ela ia conduzir a nossa audiência. Então, a advocacia é um eterno aprendizado. Então, essas dicas, né, essas coisinhas que a gente vai construindo, esse tijolinho que a gente vai construindo ao longo da faculdade é muito importante. Então, com certeza, me preocuparia com outras coisas além do direito, falar bem, comunicar bem, negociar bem e aprender a fazer audiência. Nossa, isso é muito importante mesmo, viu, pessoal? Inclusive, o professor Valtan, ele postou nos grupos para os alunos, né? Ele é professor de Direito do Trabalho e tá lá. Os alunos sabem que podem assistir. Isso aí também na faculdade para eles é importante, né? Porque também são horas que são ali importantes para eles cumprirem, né, ao longo da faculdade. Mas, o que a doutora Graziela falou aqui já abre a mente também, porque não são só as horas. As horas, na verdade, é a questão menos importante, né? A mais importante é aprender como que a gente se comporta, né, perante o juiz, né, perante os pares. Então, quer dizer, você já vai ali entender como é que é essa dinâmica. Isso também vai funcionando para a gente ir desconstruindo, né, esse medo, essa ansiedade. Você vai entendendo como funciona. E aí depois que passa a ansiedade, aí realmente a gente começa a perceber, nossa, olha, como eu já sei como funciona, então agora eu vou aprender a lidar melhor com este outro, que no caso do juiz é aquele que vai, né, julgar a sua pretensão, a pretensão do seu cliente. Então, quanto melhor quanto melhor for essa relação, né, com o juiz, mais
você vai só trazer mais vantagem para o seu cliente, né? Porque o comportamento do advogado, ele é claro que pode ser um comportamento que ajuda ou que prejudica, né? A pretensão do seu cliente, né? Então, nossa, Gra, interessantíssimo, né? Então, hoje você vê que, claro que saber dominar o assunto, isso aí a gente já nem fala, né? Porque, pronto, tem que dominar. Mas, assim, todo mundo domina, né? Geralmente ali o nível entre os advogados, depois, né? Esse nível, ele é mais ou menos igual. Então, o que distingue realmente são outras competências, né? É aquilo que o pessoal chama de soft law, né? Perdão, soft law não, soft skill, né? Então, são habilidades outras que são decisivas para a vida profissional, né? Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta também. Não, tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta. Ó, então, agora, a pergunta que tinha sido feita tinha sido pela Letícia. Obrigada, viu, Letícia, pela sua participação. Agora, a Flaviane perguntou aqui. Como presidente da OAB, qual era o trabalho que você fazia, Gra? Ó, eu vou te falar só de uma percepção minha, que até tinha anotado aqui. A sua gestão aqui em Pouso Alegre, ela fez a OAB, a gente via, claro, com o Luiz Paulo também, né? Foi um processo, mas assim, realmente a gente enxergava a OAB, a gente via a OAB nos ambientes, né? E, por exemplo, falando sobre temas atualizações, também a gente via a OAB falando, por exemplo, sobre o que podia e não podia com relação a propaganda, publicidade, marketing. Então, a gestão de vocês, ela estava em todos os lugares, ela estava muito atuante. E, claro, como você mesma disse, em todas as instituições, né? Então, a gente enxergava a OAB e a gente percebia, por exemplo, existem comissões, e existem comissões que estão promovendo também eventos, né, dentro das suas áreas de competência, sobre as novidades. Então, isso a gente via, assim, como se a OAB, com vocês, ela sabe, ela foi entrando em vários lugares e a presença dela foi sendo, assim, uma presença como rede, sabe, numa relação de rede, assim, de apoio à jovem advocacia, também apoio aos advogados mais experientes, que também tiveram que lidar com a tecnologia, com as mudanças, né? Então, mas agora fala de você, porque, e eu nem sou, né, eu não atuo como advogada, eu sou advogada da minha família, que já dá bastante trabalho, mas para assuntos eu sou advogada não tinha lá o Poderoso Chefão, né? Tinha o advogado da família Corleone, eu sou advogada da família Silvestre, já me dá bastante trabalho, Faria Silvestre. Mas aí, agora fala, então assim, eu vi isso, eu que já nem tô assim, nem tenho essa atuação, não é a minha atuação profissional, né? Mas assim, para você, como é que foi a sua trabalho na presidência e como é que você enxerga esse movimento, sabe, de transformação da UAB? Bom, a OAB, ela tem várias responsabilidades, né? Ela cuida da advocacia, ela administra a advocacia, e aí eu falo no bom sentido e no sentido não tão bom assim. Então, a gente cuida para que as prerrogativas, para que vou igualar a prerrogativa a direito aqui só para facilitar o entendimento. Os direitos do advogado enquanto está atuando, enquanto profissional, para que eles sejam respeitados perante as autoridades, que as autoridades respeitem esse advogado no exercício da profissão. Ela cuida da ética profissional, então ela tem o papel de punir aquele advogado que não age dentro das leis da advocacia, dentro da ética que o nosso regulamento, o nosso estatuto exige. Ela tem a função social dela, que é levar conhecimento e ajudar de alguma forma a sociedade. Então, a gente tem a obrigação de informação, de levar informação, de alertar a população, de cuidar da população.
ela tem a função de... Aí eu, enquanto presidente, além de administrar tudo isso, porque dentro da OAB não sou só eu, né? Tem várias, para dar tudo certo, você tem que administrar muita gente para que tudo funcione. O presidente tem a função, além de olhar para todos esses lados, né? Aí ele tem a função administrativa ali de dentro da OAB, das relações institucionais, essa política de relação institucional para que a OAB se comunique bem com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, Militar, Prefeitura, enfim. Então, esse papel é muito da presidência, essa interlocução, essa abertura, procurar a abertura com os poderes para... É muito importante, né? Então, a gente foi construindo isso. E além disso, os trabalhos burocráticos, né? O pagamento de conta, a administração de funcionário. Hoje, a OAB de Pouso Alegre, apesar de ser uma instituição, de ser uma subseção grande, a gente tem um quadro de funcionários muito enxuto. A Elisa, eu não sei quantos funcionários a Elisa tem lá, mas até pouco tempo atrás, Pouso Alegre tinha menos funcionários do que a subseção de Itajubá. Então, você fazer com que tudo funcione com pouca mão de obra, para que tudo funcione muito bem, a gente precisa de muito apoio e apoio da advocacia. Então, por isso que são criadas dentro da OAB, né? O OAB, só para vocês entenderem, Pouso Alegre, como é que funciona? Pouso Alegre tem a diretoria, né? Que é formada pelo presidente, vice-tesoureiro, tesoureiro adjunto, secretário, secretário-geral e diretor institucional. Nós criamos 2 cargos, o adjunto, o tesoureiro adjunto e o diretor institucional, justamente para que a gente pudesse estar em mais lugares, mais vezes, porque senão sobrecarrega muito o outro. Então, nós temos esse. E Pouso Alegre, em razão do número de advogados, a gente tem o conselho, que cuida dos processos disciplinares. Então, Pouso Alegre cuida dos processos disciplinares dos advogados que cometem infração ética, dos advogados de Pouso Alegre e de algumas cidades da redondeza que vem para Pouso Alegre. Então, Ouro Fino, Borda da Mata, Monte Sião, Jacutinga. Então, esses processos disciplinares, tudo vem para Pouso Alegre. E aí, nós temos 10 conselheiros que cuidam desses processos, desses advogados, né, que sofrem representação de cliente ou de alguma autoridade. E aí, depois, para dar conta, para cuidar da jovem advocacia, para cuidar do advogado mais velho, mais experiente, que tem dificuldade de mexer com tecnologia, para cuidar das mulheres advogadas, que é muito importante. Nós temos uma dificuldade enorme, a Elisa sabe disso, né? Não vai me deixar mentir, de encontrar lideranças femininas. Isso ainda é muito difícil, apesar de termos nos quadros da OAB mais de 50% de mulheres advogadas. Mas é difícil. Então, a Comissão da Mulher Advogada, ela tenta aproximar para encontrar lideranças. E aí, as outras comissões temáticas. Então, a gente tem a Comissão de Direito do Trabalho, que cuida da Justiça do Trabalho, que cuida de temas relacionados ao direito do trabalho, processo do trabalho. A gente tem a Comissão da Advocacia Pública, que a gente criou o ano passado ou retrasado, e que foi uma criação da nossa gestão, da minha gestão, e que hoje eu vou fazer parte dela, né? Porque vou para a advocacia, estou indo para a advocacia pública. A gente tem a comissão da OAB Jovem, que eu já falei aqui, que é para aproximar a jovem advocacia mesmo, para trazer para dentro da OAB. Enfim, aí tem direito ambiental, tem a LGPD, que hoje a Ana Laura, que é a presidente, que formou com a gente também. Então, e aí nós vamos utilizando essas comissões temáticas para capacitar a advocacia, né? Tem a Comissão de Direito Penal, o Rodrigo também. O Rodrigo está aí assistindo, a Comissão de Direito Penal, que tem um trabalho importantíssimo, além dos temas relacionados à advocacia criminal, ela faz a interlocução com a advocacia que atua no presídio, gente, a relação com o presídio, que é muito importante. A gente tem muitos problemas, então você intermediar isso, né? Se deixar só para o presidente fica doido, então tem a comissão específica para isso. E assim vai. Então, desta forma, a gente consegue estar, né, em várias frentes. E aí, perante a sociedade, como que a OAB trabalha? Ela trabalha levando informação através das próprias comissões, ela atua em algumas
comissões do município de temas importantes, por exemplo, da pessoa com deficiência. Então, tem representante da ordem lá para poder olhar a visão do cidadão, né, para dar esse olhar não só do poder público, mas da sociedade. A gente tem a OAB dentro do Conselho de Contribuintes de Pouso Alegre. Pouso Alegre tem um Conselho de Contribuintes. Então, por exemplo, você foi notificado para limpar o seu lote, recebeu uma notificação, recebeu uma multa, e você recorreu disso. Então, tem um Conselho de Contribuintes para saber se você tem razão, para falar se você tem razão ou não. Então, para não colocar só representantes do município, para criar ali uma decisão mais justa e ter o outro olhar da sociedade, então a OAB também tem conselheiros ali com esse olhar. Então, são essas formas que a gente atua para a sociedade. E é isso, a OAB é a maior instituição do país, acho que é uma das instituições mais organizadas, com todo respeito à magistratura, ao Ministério Público, mas a nossa instituição é uma instituição muito organizada, é uma instituição muito grande, muito respeitada, e então eu enquanto presidente, eu tinha a atribuição de tomar conta disso tudo e fazer com que tudo funcionasse. O Regis, você quer dizer alguma coisa? Vou puxar um pouquinho assim, Carol, vamos lá. Doutora, eu acredito que a doutora também deva o conhecer e seguir o doutor Fabrício Lima, né? Ele é professor e juiz na comarca de Varginha. E eu estou entrando nesse assunto porque eu vi uma postagem dele hoje sobre essa questão, que há pouco a doutora falou em relação à questão da publicidade, de estimular a jovem advocacia em relação à publicação. Na semana passada, o André falou um pouquinho das limitações que a gente encontra, né, na nossa profissão, mas especificamente sobre hoje, foi o motivo da minha intervenção, é que saiu uma decisão onde há proibição de você se autofilmar numa audiência, numa sessão pública, né? Agora não mais como presidente da OAB, como advogado, agora fica mais fácil de responder essa pergunta. Gostaria de saber da doutora qual a sua opinião sobre essa decisão, né? Uma vez que agora, nessa nova modernidade, eu acredito, vou colocar dessa forma, não acho, mas eu acredito que essa exposição da nossa imagem, ela acaba sendo, por muitas vezes, mais prejudicial do que benéfica. Porque a Carol tocou num ponto muito interessante, que é o do trato, né? Da gente ter um bom relacionamento, da gente, muito embora o nosso estatuto, né? Eu vou colocar isso de forma muito clara, porque eu estou no meio acadêmico, eu posso falar abertamente. Muito embora o nosso estatuto diga que não há hierarquia, é só no estatuto, né? Porque no dia a dia, numa audiência, a gente sabe que, em razão de presidir uma audiência, essa condução acaba, por vezes, obviamente existe a OAB para isso, é uma das funções da OAB, como a doutora disse, prerrogativa, mas é um tema muito espinhoso e eu queria ouvir um pouquinho a doutora sobre isso. Obrigado. Vamos lá, esse tema é mesmo, né? Eu vou falar minha opinião pessoal, né? Eu acho que a internet, ela nos dá a possibilidade de alcançar muita coisa que nós não alcançaríamos sem ela, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. A imagem, nós vendemos a nossa imagem, nós vendemos o nosso comportamento. Então, nós, quando decidimos ser advogados, nós temos que ser advogados o tempo todo, nós temos que policiar as nossas ações. E aí, muitos reclamam que o estatuto da OAB, que a OAB pega muito no pé, né? Mas existem limitações. Então, eu não vi essa decisão, eu não li, eu não sei assim, se tem algumas regras específicas, porque qual é o problema de você gravar alguma coisa? Você divulgar o nome do seu cliente, você não pode, então pode ser que em algum momento da gravação esteja aparecendo o nome do cliente ou aparecendo outras pessoas que estavam ali naquela sessão de julgamento. Então, esses cuidados a gente precisa ter. A nossa publicidade, ela precisa ser informativa. Então, em nenhum momento, o advogado ele não pode, por exemplo,
falar para o cliente, falar na rede social, onde for, na sua divulgação, ligue para o telefone X. Não, ele tem que falar sobre o tema. Se você é advogado trabalhista, você vai falar sobre um tema interessante de hora extra. Então, isso você pode fazer, você pode impulsionar. Antigamente, você não podia impulsionar publicação, depois o provimento veio e autorizou. Só que tem essas questões que a gente tem que tomar cuidado de preservação de cliente, de causa, porque você não pode divulgar resultado de ação, né? Porque às vezes você filma ali a sua sustentação oral, não sei, e depois você vai lá e fala assim, meu recurso foi provido, deu certo, não. Você não pode divulgar, o advogado ele não pode divulgar o resultado do processo, né? Daquela ação dele. Mas por que não pode? Eu ganhei. Por que você não divulga quando você perde? Nenhum advogado quer divulgar quando perde, né? Porque a gente não ganha o tempo todo, a gente perde também. E isso cria uma falsa expectativa na pessoa. A pessoa vai falar assim, nossa, eu vou lá na doutora Graziella porque ela só ganha. Nossa, eu só vejo o resultado lá, recurso provido, ação procedente, né? Porque eu não conto o que eu perdi. E isso você gera E isso não pode na advocacia, né? Porque o advogado ele não tem uma atividade fim. A atividade da advocacia ela é um meio. Você tem que ser diligente em suas ações, você tem que ser profissional naquilo, na condução do processo, mas o resultado do processo não depende de você. E o juiz que decidiu o processo do João na primeira vara civil de Pouso Alegre, pode ser que um processo semelhante na segunda vara civil tenha outra decisão diferente. Então, são todos esses cuidados, né, que eu vou ler essa decisão, eu não vi, para ver aonde esbarrou, qual foi o excesso ali, ou se foi só simplesmente filmar, né? Eu vi uma questão lá com relação à divulgação. E mesmo a voz, a divulgação da voz do juiz ou do promotor, a questão é que feriria a LGPD. Então, porque aí você expõe outras pessoas que não só você, né? Não só você. Então, por isso que eu imaginei que pudesse ter um outro, né? Envolvesse outras questões. Então, assim, a OAB cuida. Eu sou a favor de mais liberdade na publicidade. Eu sinceramente, eu não vejo necessidade. Eu acho que o que a OAB, o estatuto, os regramentos hoje nos permite, eles nos permite fazer muita coisa, mas preservando o processo, preservando o nosso cliente, né? Então, eu acho que isso o estudante, né, já pode ir pensando aí, lendo o nosso estatuto, nosso código de ética, ele precisa, ou o recém-formado precisa ter cuidado. Então, essa seriedade na conduta, sem expor pessoas, sem expor clientes, é muito importante. Eu ainda vou roubar mais um pouquinho a fala. Eu queria pedir aqui um pouquinho para os nossos colegas que estão postando aqui, que eu tenho certeza que um também é colega da doutora Graziella, Jorge, está perguntando aqui por que a turma de formandos... Eu vou ter que discordar porque eu sou formado na FDSM também. Então, por que a turma de formandos é considerada a mais forte e a mais legal de todos os tempos? Elisa, eu vou ter que falar, né, como nós somos contemporâneos da mesma época, eu e Elisa, né, comissão de formatura, presidente, vice-presidente, então, assim, concordo em partes com isso daí, mas, por favor, doutora Graziella, pode comentar em relação ao Jorge. Bom, eu não sei das outras turmas, mas a nossa turma era fora da curva mesmo, e assim, acho que o grande diferencial da nossa turma é que nós somos amigos até hoje, né, sempre em algum momento a gente se encontra, um sempre está falando com o outro. Esse final de semana a gente teve uma festa numa outra cidade de uma amiga que hoje trabalha em outro estado, né? Que trabalha lá no outro estado. Então, assim, a gente sempre está unido de alguma forma. E nós conseguimos fazer 3 encontros de turma aqui. Eu não fui no último, mas os meninos de Itajubá vieram. Então, assim, a nossa turma mantém esse contato até hoje, mantém essa relação de amizade. E isso faz a gente ser a melhor turma de todos os tempos, com as devidas venhas. Não, mas é importante isso daí, porque eu falo o seguinte para os nossos alunos, doutora, mais do que reconhecimento, mais do que retorno financeiro, aquilo que a gente desenvolve ao longo da faculdade, né, os contatos que a gente faz,
eles valem muito mais do que dinheiro, porque dependendo de determinadas situações, ô Vinícius, me ajuda com isso daqui, cara, tô precisando resolver isso daqui, Carol, tô precisando resolver isso. Então, entre vocês, né, que estão ainda na graduação, vocês verão que esse relacionamento é importante. E nisso, com certeza, a turma de vocês é melhor do que a nossa, porque nós já estamos aí para 17 anos, nunca tivemos um encontro, né, Elisa? Isso nós estamos devendo. Vinícius, contigo agora. Quero te ouvir um pouquinho aí, abrir a palavra para você também, para você poder falar com a doutora Graziela. Queria parabenizar a professora. Baixinho o seu, Vini. Estamos escutando? Tá baixinho. Tentar falar próximo aqui, melhorou? Aí, melhorou, melhorou. Parabenizar a professora Ana Carolina pela escolha e parabenizar a doutora Grazi primeiro pela brilhante gestão na frente da ordem, a presença da doutora Graziela na maior subseção aqui do sul de Minas, da nossa região, é algo bem simbólico para todos nós, atinge a nós aqui, todas as outras subseções aqui da região, e serviu até de incentivo para a nossa presidente aqui, a doutora Elisa. Então, vejam a repercussão da presença de uma liderança feminina aqui na nossa região. E aqui deixar registrado a minha alegria, porque eu sou testemunha de tudo isso, né? Boa parte do que a doutora Gra falou aqui, eu acompanhei de perto. Essa parte aqui dela está em Belo Horizonte, acompanhar todo esse início da carreira da doutora Graziella. É muito importante também essas informações que a doutora Graziella trouxe com relação ao exercício. Foi feita a pergunta aqui, mas afinal, né, qual que é a responsabilidade da OAB? O que a OAB faz? Veja que os desafios da advocacia são diários. O professor Hess fez essa pergunta, você vê esse tema que está em voga e ainda vai dar muita discussão, questão da gravação das audiências. O Código de Processo Civil, ele traz essa autorização. É uma lei federal que está em vigor. Agora veio um juiz num caso concreto, falou que não pode. Outros interrompendo a audiências estão sendo suspendidas, estão sendo interrompidas por conta da gravação. Então, esse é um assunto que vai nos levar a grandes discussões, porque isso afeta a nossa labuta diária, o exercício da advocacia diária. Mas eu quero dizer que, da minha opinião, com relação a isso, que eu também acho que o advogado deveria usar desse direito com parcimônia. Eu entendo viável usar essa gravação para, por exemplo, subsidiar uma alegação final num processo. Você gravando a audiência, você pode, através de um aplicativo, fazer a degravação, pronto, assim, 80% da sua alegação final já está pronta ali. Ou ainda facilitar com o uso de inteligência artificial para você, né, chegar a um alinhamento para fazer um documento processual. Eu acredito que a autorização do CPC seja para isso, mas isso ainda vai gerar muita discussão e vejam só, numa conversa aqui, num bate-papo de sexta-feira, a gente a resposta está aqui, a resposta da pergunta que foi feita. A OAB está nisso também, está todo dia. Eu, por um acaso, conversei com a doutora Elisa numa reunião que nós tivemos essa semana justamente sobre esse assunto. Se isso já estava tendo algum problema aqui na comarca de Itajubá, porque se não tivesse, provavelmente nós vamos ter. Então, a OAB tem um papel muito importante na defesa das prerrogativas da advocacia. O advogado está diariamente lidando, enfrentando essas questões. Então, eu fico muito feliz de termos duas mulheres, lideranças, né, à frente de duas subseções tão importantes aqui na nossa região. Era isso, era só para fazer essa manifestação. Eu estou empolgado com as perguntas dos alunos e muito feliz de poder estar participando. Professor Vinícius, aproveitar a oportunidade antes de passar para a doutora Graziella novamente. Acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso. Então, seja bem-vinda, doutora presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da 23ª subseção, ao curso de Direito da Unopar. Seja bem-vinda, minha amiga.
Muito obrigada pela recepção, é muito bom participar com vocês dessas aulas online. E eu tinha que participar, Regis, tinha muito que participar, porque agora eu vou fazer uma rasgação de seda para a doutora Grazi. A doutora Grazi foi a minha primeira grande inspiração para ser presidente da OAB, da 23ª. E aí eu vou contar uma historinha engraçada, compartilhar uma coisa com vocês. Há 2 anos atrás, eu estava trabalhando, o doutor Marcelo, Alexandre Marcelo, presidente da OAB, me liga e fala assim: Oi, Lisa, vai ter um encontro aqui de mulheres lá em Caeté, num hotel, com tudo pago pela OAB. Só que eu não liguei para você, não, porque você tem marido, tem filho. Eu estava meio afastada. Eu respondi: Marcelo, você tá maluco? Eu tenho 2 filhos, eu tenho marido, eu preciso ir para um hotel, ficar 3 dias descansando deles. Então eu fui para esse encontro e eu não tinha, eu estava meio afastada da OAB, das questões, os meus filhos eram muito pequenos. Aí eu fui, assim, sem saber quem era Sérgio Leonardo, quem era Chalfun, eu confundi os dois. E foi, assim, 7 horas de viagem até a gente chegar e eu fui com a doutora Graziella. Doutora Grazi, que eu conheci. Foram 7 horas de viagem que eu fiquei, assim, no banco de trás do carro, só aprendendo, só ouvindo ela e a Cris falar, conversar. E eu fiquei ali admirando, né, a forma como ela falava. E fui ali, foi um curso intensivo de 7 horas até chegar lá. E ela foi uma das grandes inspirações, e nesse curso, que é um trabalho maravilhoso da nossa seccional, é um curso, é um encontro voltado só para as dirigentes de ordem, para incentivar a liderança feminina dentro da classe, porque nós somos muito poucas ainda, minoria. Então, foi lá que eu tive essa inspiração e que eu me vi como uma pessoa que poderia assumir esse cargo, e aí eu voltei com uma outra cabeça. Então, a Grazi foi a primeira pessoa, a primeira inspiração, o primeiro contato que eu tive, assim, com a B. Então, foi muito bom, eu agradeço demais, eu senti muita falta da Grazi, porque tudo eu vou, Grazi, me ajuda aqui. Mas ela merece demais. Mas vou continuar ajudando. Você merece demais, Grazi, esse novo desafio. Eu sei que você vai tirar de letra, sua competência, seu profissionalismo está acima de tudo. E parabéns, mais uma vez. Obrigada, obrigada. Foi uma viagem muito gostosa, gente. A OAB nos proporciona isso. Eu falo que presidir uma subseção não é fácil, né? A gente abdica de tempo, abdica do trabalho, às vezes, da família, chega tarde em casa, mas a OAB nos proporciona, a gente aprende muito e nos proporciona grandes amizades. Eu fiz grandes amigos, né, dentro da OAB, Elisa é uma delas, e assim, hoje eu falo com muita tranquilidade que eu posso estar em qualquer lugar de Minas Gerais que eu conheço alguém, que se eu precisar de ajuda, alguém vai me estender a mão. E isso não tem preço, né? Então, isso vai além do direito, né? Então, é maravilhoso. Então, quem tiver a oportunidade de contribuir com a subseção, a gente sabe que é difícil nós encontrarmos pessoas dispostas a doar um pouco do tempo, porque, para quem não sabe, né, os estudantes aí que estão chegando agora, todo o trabalho dentro da ordem, ele é voluntário. Então, a gente realmente doa o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso para o fortalecimento da nossa instituição, e para que a nossa instituição cresça de forma que todos a respeitem, né? Tanto a sociedade quanto as autoridades, porque é tão triste, às vezes a gente vê piada de advogado, o pessoal descendo a lenha advogado na internet. Então, assim, o papel da OAB é isso, né? A gente precisa estar forte dentro da instituição, a gente precisa estar unido para que a sociedade dê valor no nosso trabalho. Porque se a gente não se valorizar dentro, né, institucionalmente, que eu falo assim, que na magistratura, no MP, desculpa usar como exemplo de novo, pode acontecer o que for. O juiz pode errar, o juiz pode fazer coisa errada, o promotor, mas nenhum fala mal do outro, né? Vai um advogado dar uma escorregada para você ver, tem 10 lá malhando na rede social, e a gente não pode fazer isso, a gente tem que ser corporativistas igual eles, para a gente se fortalecer e ter esse respeito, né? Ver garantida nossas prerrogativas pelas autoridades e ter
e ser reconhecido, né, pela sociedade, até para que a gente consiga cobrar honorários dignos e todo mundo ser feliz. Muito bom. Carol, vai ser minha última intervenção aqui, já vou voltar para você, mas aproveitando o momento de homenagens, o professor Rodrigo Barbosa pediu para poder falar. Não tem imagem? Que isso, professor Rodrigo? Fala com a gente, por favor. Não tenho. Você está conseguindo me ouvir, eu imagino, né? Sim, Ah, sim. eu não tenho imagem porque a Grazi já me viu hoje de manhã e eu acho que ela é uma pessoa muito boa para ter que sofrer com a minha imagem 2 vezes no mesmo dia. Mas eu queria só deixar um rápido relato que eu entrei na OAB como conselheiro em Pouso Alegre quando a Grazi era secretária-geral, né, Grazi? Na gestão do Luiz Paulo. E depois, quando ela foi se candidatar para ser a presidenta, ela me chamou para ser conselheiro. Eu tive a oportunidade, durante uma gestão inteira, estar trabalhando junto com a Grazi, tanto como conselheiro, quanto na Comissão de Direito Penal. Agora, novamente, na reeleição, a Grazi teve esse carinho e essa confiança de me convidar para continuar. E durante todo esse tempo, eu, eu não posso deixar de relatar o que eu vi da Grazi. Porque a Grazi ela não foi só uma pessoa que ficava sentada na OAB, no centro da teia de aranha dela, comandando todo mundo. Todas as vezes que a gente precisou, a Grazi parava o que estava fazendo e ia pessoalmente no local. Foi com a gente no fórum, foi com a gente no presídio. E então, Grazi, esse tipo, mais do que o trabalho que você fez, que foi uma coisa espetacular, eu queria deixar registrado aqui na frente dos meus alunos, né, que a forma sua de agir, não apenas o que você fez, mas a sua seriedade, o seu compromisso é uma coisa que inspira todos nós, e a sua inspiração, para mim, eu tento repassar a inspiração indiretamente para os meus alunos também. E eu acho que isso é muito importante, porque você está construindo a advocacia através do trabalho que você faz diretamente entre os advogados, mas também indiretamente entre os próprios estudantes de direito, por todo esse ensinamento que você passa para nós. Então, eu deixo essa homenagem, deixo meus agradecimentos por tudo que você fez pela gente e principalmente pela confiança que você depositou. Muito obrigado. Ah, gente, que carinho gostoso, né? Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço a sua contribuição. O Rodrigo sempre foi muito sério na condução dos processos disciplinares a ele confiados. Então, eu só tenho a agradecer. Eu falo que eu fui uma pessoa de muita sorte, sempre rodeada de pessoas de muito valor e que me ajudaram, né, a construir a OAB de Pouso Alegre como ela está aí hoje. Obrigada, Rodrigo. Bom, eu vou aproveitar aqui só, a gente já tá chegando no fim, né? Mas o José Benedito, ele falou aqui que ele é contador, ele é auditor contábil, Grazi, e você é formado em contabilidade também. Então, assim, eu queria te perguntar isso, de que modo você, por exemplo, como é que isso contribui, o fato de ser também formado em contabilidade? Isso impacta o seu trabalho, né? Isso te traz assim uma vantagem no seu trabalho? Como é que isso contribui para a sua advocacia? Eu fiz contabilidade porque eu queria entender, assim, como eu atuo muito na área empresarial, né, muito na área trabalhista, então tinha muitas coisas que eu dependia do contador, e dependo até hoje, né, depende até hoje. Mas eu queria ter uma outra visão, queria ter a visão do contador para ver, até para saber como que eu ia conversar com ele, como eu ia pedir documentos para ele. Então, para a minha advocacia, para a área que eu escolhi, a contabilidade me auxiliou demais, me ajudou muito, né? Não atuo, nunca atuei, a contabilidade, assim, não foi, eu não fiz para poder mudar de área, mas foi para poder agregar valor no meu trabalho, até mesmo para cálculos, para hoje eu acabo tendo que delegar porque eu não dou conta, mas até cálculos eu fazia para poder, até para impugnar cálculo, isso me ajudou, né? Então, todo esse conhecimento contábil, de alguma forma, agregou valor no que eu já fazia. Então, para minha área, foi muito importante, assim. Não foi nada pensado, para quem vai atuar em tributário não é minha área, mas, né, de atuação,
mas já consigo ter uma visão melhor da área tributária, até para fazer o encaminhamento para um colega parceiro. Então, eu acho que o direito, ele é interessante porque ele tem ligação com várias outras áreas, né? Então, aquele que pode fazer uma outra graduação no sentido de complementar o direito é sempre muito bem-vindo e interessante. A psicologia tem muito a ver com direito de família, por exemplo, né? Às vezes, quem tem aí vontade de fazer uma segunda graduação, quer atuar no direito de família, talvez é interessante. Enfim, a gente vai buscando caminhos de se aperfeiçoar sempre. Sim, com certeza. Aí, ó, o José Benedito, então, ele já vai começar a faculdade com o pé direito já, né? Com uma primeira formação que contribui muito, né? Ô, Regis, olha, a conversa tá boa, né? Mas eu acho que a gente já poderia liberar a doutora Graziella, os colegas, né? Os alunos, inclusive. Eu acho que tem gente aí na faculdade, se tiver, acho que vai agora todo mundo lá pro Voltan, né? Porque é gente que tá muito ávido de conhecimento na sexta-feira à noite, né? Carol, queria agradecer mais uma vez a gentileza, da doutora Graziella, né? Falei com a Carol que eu só ia reforçar o convite, sei que, obviamente, agora como procurador do município vai ficar ainda mais difícil a agenda do que já era como presidente da ordem, mas fica o convite para uma futura oportunidade de estar presente com a gente, né, no Direito no Par, para a gente poder falar com os nossos alunos. Acho que é sempre importante ouvir pessoas com trajetórias de sucesso. O caminho não é fácil, ele é árduo. A gente, né, ouvindo a doutora falar, principalmente para a mulher, eu vou colocar dessa forma, vocês fazem muitas renúncias, né? Não que a gente não faça, não é isso, mas a tripla jornada de vocês acaba trazendo uma responsabilidade ainda maior, né? Elisa, né, com o casalzinho lá, sua Maria Clara, minha Maria Clara aqui, os dois estão ali fazendo arte adoidado, que a Gilmar ali. Falar para vocês, é uma alegria, Joaquim né? já até apareceu aqui, algumas pessoas viram ele aparecendo aqui, que não tem jeito. Não, é assim, mas faz parte, né, dessa trajetória, dessa carreira. Eu acho que é importante que os nossos alunos entendam que é possível, né, conciliar as duas coisas, a vida profissional, a vida pessoal. Obviamente, para se ter sucesso, vão ter que abdicar de muitas coisas. Eu acho que o sucesso está diretamente ligado àquilo que a gente está disposto a abrir mão para alcançar o objetivo. E agradecer, né, mais uma vez a Elisa. Espero que isso se repita mais vezes, viu, presidente? Que a senhora esteja presente conosco nos eventos aí, é sempre muito importante. Ter o conselho de classe com a gente é a primeira vez. O Marcele, eu já cheguei a falar alguma vez com o Marcele, mas não me lembro se a gente falou num Carreira de Sucessos, mas ouvir a classe para que os nossos alunos também entendam o suporte que eles têm, né? Eu falava há pouco sobre a questão de, eventualmente, não se identificar uma hierarquia. Para nós que já somos mais veteranos em audiência, a gente até consegue se posturar, responder, mas a gente sabe que a jovem advocacia é mais difícil, né? Eles ficam com receio de realmente, por vezes, enfrentar de forma respeitosa, né? Mas ainda assim enfrentar juízes, promotores, e acabam se colocando numa situação de submissão. E aí onde entra a Ordem dos Advogados, exatamente para conseguir equilibrar novamente a balança e trazer um equilíbrio, né, para essa relação, né, que não existe hierarquia, apesar de toda a brincadeira que eu coloquei ali. O nosso trabalho é autônomo e não temos, né, que fazer nenhum tipo de ressalva em relação a essa ação. Bom, queria agradecer aos nossos alunos também que estiveram aqui presentes, e algo que eu queria destacar de muito positivo, né, com a maturação do curso e ver essa nova turma que está chegando agora, esses calouros, com essa sede de conhecimento, como disse a Carol. Nós estamos tendo algo inédito na faculdade hoje, nós temos eventos simultâneos. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui com a doutora Graziella, na faculdade, o doutor Voltan está com o Super OAB, preparando o pessoal para a primeira fase da OAB. E temos um número significativo de alunos lá também, fiquei muito feliz, contente com essa adesão. Então, assim, hoje, nos colocando numa situação
bem confortável e tranquila após, não sei se é de conhecimento da doutora, mas foi algo que nós conquistamos com muita luta, que foi a nota 5 no MEC. Então, isso veio para coroar esse trabalho que não só eu, mas todos os professores, né? Não seria nada sem os nossos professores, Carol, Vinícius e Rodrigo, que estão aqui, e todos os outros que não estão presentes também, que sem eles, com certeza, nós não conseguiríamos isso, e, obviamente, sem a presença dos nossos alunos que prestigiam o curso e que estão aqui conosco. Bom, Vinícius, palavras finais? Ia fazer menção justamente a essa questão da recente avaliação da faculdade. O RES fez registro dos alunos, durante a avaliação, eu disse isso para os alunos do primeiro ano, é muito interessante. Durante a avaliação, os alunos também são escutados. Eu mesmo não sabia disso. Há um processo de sabatina dos alunos. Os alunos são sorteados pelos diversos períodos e tem uma reunião privada com os avaliadores do MEC. E foi uma alegria muito, e isso é pontuado também. Então foi uma alegria, um orgulho muito grande participar dessa equipe, de estar do lado de pessoas assim de grande envergadura e de poder receber, né, esses palestrantes aí também de alto quilate aqui, e poder compartilhar com os alunos. É uma alegria muito grande. E eu gostaria eu na fala lá, acabei esquecendo, né, desejar sucesso à doutora Graziella, que ela volte num futuro carreira de sucesso, mas dessa vez para nos brindar com as experiências da advocacia pública à frente da Procuradoria-Geral de Pouso Alegre. Eu desejo muito sucesso. Boa noite. Vinícius, eu até cometi indelicadeza, mas nós somos amigos, isso não é nada formal o que nós estamos fazendo, mas eu queria fazer, quando você falou de alunos, cara, eu esqueci de dar uma informação muito importante. Saiu o resultado hoje do processo seletivo de estagiários para a Defensoria Pública aqui de Itajubá. E assim, não me surpreendeu, mas nós temos primeiro, segundo e terceiro colocados como direito na Par Itajubá. Então, vamos esperar as próximas notícias aí, porque tá mais do mesmo agora. Vamos continuar, né? Nota 5, primeiro, segundo, terceiro. Tem o Caio também, que saiu em primeiro nas vagas especiais selecionadas. Então, assim, os alunos têm entregue muita coisa para a gente. Então, queria deixar registrado aqui. Eu acho que a 01 da Defensoria está aqui, que é a Madu. Depois a Madu, se ela quiser, ela pode falar também. Vou abrir esse espaço para ela. Doutora Elisa Pires, por gentileza, minha presidente, as suas palavras finais. Olha, quero dar os parabéns para a turma do Direito no Par, pela nota 5, pela colocação nas provas de estágio. Muito sucesso para vocês. A OAB está aqui, está de portas abertas, e eu estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre a estrutura que nós temos aqui em Itajubá, sobre os benefícios que a gente tem a oferecer à classe, né? Os delegados de prerrogativa que estão à disposição, que é muito importante também. Então, estou à disposição e que a gente continue com essa parceria aí durante esses 3 anos. E também para a doutora Grazi, dar o meu abraço à distância, desejar tudo de bom, muito sucesso. E o que precisar da gente aqui em Itajubá, eu também estou à disposição. Obrigada. Professor Rodrigo Barbosa. Então, Grazi, é até difícil eu falar de alguma coisa para você, né? Eu acho que tudo isso que a gente constrói na advocacia, e eu acho que eu já comentei com você outras vezes, que eu conto para colegas advogados meus de outros estados como é que são as coisas aqui no sul de Minas, em Pouso Alegre, eles não acreditam. Eles falam assim, para que eu tô pagando a OAB? Não tem benefício nenhum. Eu falei, vem ver o que a gente tem aqui, né? Aqui a OAB, ela cuida da gente. E isso tudo é um aprendizado, né? Então, é um aprendizado que a gente constrói desde os alunos, e na outra ponta a gente tem os grandes profissionais que atuam com destemor, mas ao mesmo tempo respeito, certo? Com inovação, mas ao mesmo tempo ética, e liderando não com comandos, mas liderando mostrando o caminho para a gente, certo?
Então, eu não posso deixar de comentar isso. E assim, eu sou suspeito porque eu vivi do seu lado, né? Dentro da OAB, eu vi, né? Eu já tive recomendações que eu fiz que foram acatadas, que foram sempre analisadas, sempre o atendimento. E, e é uma coisa que a gente só tem na advocacia. Eu fui do CREA durante muitos anos, né? E no CREA eu pagava o CREA jogando dinheiro fora, literalmente, né? Eu falo que isso é um dos motivos que eu pago a OAB com gosto, é que eu sei o que é pagar um órgão de classe e não ter absolutamente retorno nenhum. Então, a gente sabe o que é. Então, Grazi, nós temos essa experiência da Unopar, que é ímpar. Eu sempre falo que o Regis montou um time, ele é o nosso capitão, do mesmo jeito que na OAB Pouso Alegre você era, e sempre será a nossa querida presidente. Mas essa que você também comentou, da união da classe, da importância, tudo, né, que a gente encontra aqui também um apoiando o outro, é sempre um valor que a gente tenta trazer para os alunos. E eu queria aproveitar uma coisa que você falou também, que ressoa muito comigo, né, que a capacidade de comunicação dos alunos é uma coisa que a gente fala, então eu vou aproveitar para lembrar a todos os nossos alunos aqui, gente, não se esqueçam de ler livros, viu? Não se esqueça de participar do Clube do Livro, que isso um fato único nosso também, né, Regis? A gente não vê isso em outras faculdades, tirando algumas que tentam copiar a gente, a gente não vê. Então, Grazi, um prazer em ter aqui, espero tê-la novamente, tanto aqui na Unopar, como de volta nas posições de liderança da OAB, assim que o seu compromisso e a sua missão, principalmente, né, junto à prefeitura, onde eu tenho certeza que você vai estar mostrando novamente o caminho para a gente. Assim que tiver cumprido isso, esperamos a nossa eterna presidente de volta. Obrigada, Rodrigo. Bom, antes de eu passar para a Carol, queria agradecer a doutora Graziela. É realmente uma alegria muito grande receber, né, profissionais desse gabarito. Vou aproveitar para poder só responder ali o Aloysio. Dificuldades são naturais, Aloysio. Acho que todo o processo de adaptação, quando você está começando a faculdade, é tudo novo, né? Para quem não é da nossa área, então, do direito, fica mais difícil ainda, né? Mas você tem excelentes professores, né? Você tem ali o professor Vinícius, você vai ter ali o professor Olivas, você tem o professor Rodrigo, que vão ser ali os seus mentores nesse primeiro semestre, vão te conduzir. Estarei com vocês também nessas atividades extracurriculares. Pode contar com todos nós, tá? Para que todas essas dúvidas e todas essas inseguranças nesse primeiro momento, elas sejam aí superadas. Então, queria mais uma vez agradecer e passar a palavra agora para a Carol poder fazer o seu fechamento. Obrigado, Carol. Bom, Regis, obrigada. Eu gostaria muito de, mais uma vez, viu, Grazi, agradecer a sua disponibilidade no momento, né, de transição, você com milhares de afazeres e assumindo um compromisso novo. Então, assim, você abrir esse espaço na sua agenda para vir aqui falar com a gente e falar tudo, né? E a gente percebe assim na sua fala que você realmente você quer ajudar os alunos a verem que realmente é um caminho que se constrói caminhando, né? E você falou aqui dos passos que você deu, né, sem querer, né, sem esconder nada, para que os alunos vejam que, no final das contas, qualquer um é capaz de construir uma carreira de sucesso, desde que, como o Regis colocou, a gente, é claro, vai haver sacrifício, né? Mas, assim, tudo que é bom exige, né? Não existe um bom resultado sem que a gente abra mão de coisas, né, para chegar lá. Mas, assim, você chegou aqui sem máscara nenhuma, como é peculiar seu mesmo, né, querendo que os alunos vejam que é isso, né, que é muito trabalho, mas que também você deu dicas aqui muito valiosas para eles, né, do que eles podem fazer para desenvolverem outras competências e habilidades que, ao longo da sua vida profissional, você identificou como competências que são decisivas, né, que são competências importantes. Então, assim, eu só tenho que te dizer te agradecer muito pelo tempo, pela generosidade,
E desejar também, como todo mundo aqui, desejar. Você sabe, né, que o quanto eu te admiro, eu sou sua fã mesmo. Eu falo para a Grazi, sabe, que muitas vezes na nossa vida a gente vê pessoas assim, você fala, essa pessoa aí, ela se deu bem e que bom, né? Mas pessoalmente a gente não tem uma admiração por essa pessoa como uma pessoa boa, né? E eu tenho essa admiração pela Grazi. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa. Ela ouve uma pessoa, né, trazer para ela alguma coisa, uma dúvida, uma dificuldade. E a Grazi é aquela pessoa que ouve querendo ajudar, né? É uma pessoa que ela tem essa empatia florada, esse carinho com as pessoas. Então, eu me sinto muito feliz de ver assim uma pessoa tão boa ascendendo na vida, né? Então, eu sou assim sua fã, você sabe. Você é minha amiga, mas profissionalmente também te admiro e como pessoa te admiro demais mesmo. Então, assim, acho que a gente começou com o pé direito, porque os alunos, quem se espelhar em você, vai se tornar um grande profissional na vida, né? Você falou aqui, você fez outra faculdade, você fez vários cursos, né? Então, é claro, tem que se empenhar, mas é isso. O pessoal aqui tem para começar o ano um exemplo de excelência e um exemplo também de humildade. Então, acho que a gente começou realmente com o pé direito, minha amiga. Desejo toda a felicidade do mundo para você na Procuradoria. Como o Vinícius falou, que você volte aqui para falar para a gente sobre a carreira pública, como que tem sido, né, vencidos os desafios desse novo momento da sua vida. Como o Rodrigo falou, né, o seu caminho na OAB. Daqui a pouco você também vai estar lá, porque não tem pessoa melhor, né, para representar a advocacia pouso-alegrense. E Elisa, então você também, a gente quer que você vá lá na Unopar para, né, bater um papo com a gente, né, um Carreiras ou um outro evento que você queira, né? Então eu gostaria muito, assim, eu acho que esse espaço hoje aqui se construiu assim um espaço muito bacana né, muito próspero e muito rico de possibilidades. Então eu me sinto muito feliz, viu, Regis, por ter tido essa oportunidade essa noite. E agradeço, pessoal, todos os alunos aí, espero que vocês saiam desse encontro. Dúvidas sempre vai haver, né? Mas que vocês saiam daqui, assim, com mais entusiasmo, né, nesse momento, com mais otimismo, né? Porque o caminho ele vai se construindo também. Vocês têm agora o contato da Elisa, né? Então também podem buscar saber como é que vocês podem se envolver. Então aqui já se construíram várias possibilidades de relacionamentos, né, para vocês aproveitarem. Né, como o Regis falou, os professores do primeiro período, os professores da faculdade. Então, direito, ele também são os relacionamentos que a gente cultiva, né? Então, queria agradecer também, Regis, viu? Obrigada pela confiança e devolver a palavra a você. Obrigado, querida. Antes da gente fechar, doutora Grazi, eu vou pedir uma última gentileza e essa vai envolver todo mundo agora. Quem puder, vamos abrir a câmera, porque nós vamos dar um print maravilhoso aqui para registrar esse momento junto com a doutora Grazi. Obviamente, quem não puder, não tem nenhum problema, porque está em casa, está assistindo de casa, não pode ser que esteja de pijama, algo do tipo, mas é uma sexta-feira à noite, então sextou, né? Vamos ver quem consegue abrir a câmera para a gente poder fazer esse registro. Muito bem, já começam alguns alunos a abrir ali a câmera. Vamos esperar mais um pouquinho. Muito bem, podem continuar, show de bola. Todos prontos? Podemos registrar? Só mais um. Todo mundo que está abrindo a câmera, eu estou fixando para poder ficar melhor ainda, gente. Peraí. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, então? Como é que é a fala que a gente fala, Elisa, quando a gente vai tirar foto agora, só para os calouros já entenderem?
Honorários. Aí sim. Honorários. Muito bem, muito bem. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, né? Eu vou agradecer a gentileza da nossa presidente, doutora Elisa Pires, agradecer a doutora Graziella, pedir aos alunos que ainda não saiam, tá? Porque nós vamos fazer sorteio de livros, já acionei a Laís aqui, eu vou criando as coisas na hora, a Laís vai se virando lá. Eu preciso só que vocês, por gentileza, respondam aqui no chat. Tem uma lista de presença para vocês poderem concorrer a esses livros que nós vamos sortear agora. Quem não sorteou, vou dar mais alguns minutinhos, mas entendendo já o adiantado da hora, agradecer e respeitar se as duas quiserem sair. Muito obrigado, doutora Elisa, muito obrigado, doutora Graziella, mais uma vez pela oportunidade. Eu só queria agradecer rapidinho, agradecer Regis, Carol, Vinícius, a Unopar, a oportunidade de estar aqui, e aos alunos também, né, numa sexta-feira, 8h30 da noite. E o último recadinho, aproveitem essas férias aí, viu? Ó, tem muito conhecimento aí para vocês aproveitarem e saírem na frente nessa faculdade maravilhosa que já ganhou a nota 5. Parabéns para vocês e obrigada mais uma vez. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. É isso aí, Carol. Isso aí, Vini, Rodrigo. Começamos com o pé direito, mais um Carreira de Sucesso concluído com sucesso, né? É muito interessante ouvir essas experiências, né, vivências, e eu acho que você usou uma expressão muito feliz, Carol, ela não é redundante, né? O caminho se constrói caminhando, porque à medida que nós vamos encontrando as dificuldades, à medida que nós vamos passando por esses desafios, é o que a nossa palestrante da noite estava falando. Ela tinha uma dificuldade oratória, ela tinha uma dificuldade de falar em público. Como é que ela fez para poder melhorar isso? Todas as atividades que tinha, ela se candidatava para que ela pudesse ir melhorando essa perspectiva dela ali e, consequentemente, essa habilidade. Como eu falei na nossa aula magna, né? A gente muitas vezes fala somente em talentos, né? E aí destacamos dois grandes talentos na nossa aula magna, da Carol e do Gabriel, mas a gente precisa compreender os nossos talentos, explorar esses talentos e ir melhorando esses talentos à medida que a gente for evoluindo ao longo da própria faculdade e nos conhecendo propriamente, né? Eu vou usar o meu exemplo dentro do direito, que eu acho que eu já falei com alguns calouros sobre isso, alguns veteranos também já devem ter ouvido sobre, que assim, vamos dizer, o processo, né, o Vinícius vai falar um pouquinho sobre isso com vocês, depois o Sérgio ou a Carol falando em teoria geral do processo, ele é um complexo de procedimentos, então são vários atos, né, que gerem um processo. E se a gente for pensar nisso, aquilo que me motiva, tá, pessoal? Aquilo que eu, sim, adoro é a audiência. E por que eu gosto de audiência? Ela é dinâmica. Não é que eu não gosto de peticionar, nada disso. A gente escreve livro, escreve petição, não é isso. Mas a leitura e a escrita, ela acaba sendo mais engessada. Por quê? Se eu estou fazendo uma reclamação trabalhista, vou falar da minha área, tá? Do direito do trabalho. Se eu estou fazendo uma reclamação trabalhista, eu vou estar sempre baseado no que a legislação permite, baseado nos fatos que foram trazidos pelo funcionário. Se eu estou pela empresa, eu vou contrapor, né, os pedidos que foram feitos pelo funcionário. Mas a audiência, gente, olha, eu vou usar uma expressão, Carol, que quem usou essa expressão comigo foi o Rafael Simões, né? Professor da FDSM, hoje deputado, foi prefeito em Pouso Alegre, e quando ele deu aula de processo de trabalho para mim, ele falava assim: pessoal, eu vou ensinar para vocês o pulo do gato. E aí, quando você ouve essa expressão, você fala assim: poxa, mas ele vai entregar a forma dele, como ele trabalha? E falando da nossa área especificamente, que hoje eu atuo na área que ele atua, processo do trabalho eu posso falar para vocês exatamente tudo que eu fiz até aqui. Erros, acertos, porque a audiência que eu vou fazer amanhã, né, brincando, a próxima audiência que eu vou fazer, ela vai ser totalmente diferente das outras que eu já fiz. Dando um exemplo para vocês, né, para não... Eu estou conversando um pouquinho, pessoal, estou falando um pouquinho para dar tempo para vocês colocarem um nome aí na lista, tá? Fui fazer uma audiência essa semana, olha só para você ver, Rodrigo.
que é o feeling, o Rodrigo e o Vinícius, né? Mexendo com os dois aí. O Vinícius agora também que está voltando para a nossa advocacia. O feeling de audiência. Eu fui fazer uma audiência e estejam preparados também para o seguinte, tá? Futuros advogados, e como eu brinquei com os calouros, desde já advogados. O cliente não conta tudo para a gente, tá? Ele não conta tudo para a gente. E aí, qual que é o problema? Mas qual que é o problema, professor? O problema é que você é surpreendido durante a audiência. Então, nesse caso, eu estava defendendo uma pessoa que ela estava sendo colocada como empregadora. Então, tinha uma pessoa que estava alegando que tinha trabalhado para esse meu cliente. Quem era a pessoa? Um sobrinho. O sobrinho estava pedindo um vínculo empregatício com o tio. Até aí não tem nenhum problema. Qual o problema, então, professor? É que esse meu cliente é uma pessoa muito simples e ele não tem nem conta no banco. Só que nós já evoluímos, né, gente? E por evoluir, algumas coisas não voltam. Então, tipo assim, ele trabalha na zona rural. Qual que é a forma de pagamento? Hoje, a maioria das pessoas, pagamento através de Pix. E aí, o que ele fazia? Quem que recebia o Pix? O sobrinho. E aí, o outro que foi colocado também como suposto empregador falou assim: não, negativo, eu não quero nem saber da relação de tio e sobrinho. Eu só paguei na conta do sobrinho porque quem trabalhou para mim foi o fulano de tal, que era o meu cliente, e eu só pagava porque ele não tem conta no banco. Essa informação a gente não tinha. Por sorte, nesse caso especificamente, haviam erros, né, na petição inicial, vocês vão aprender isso com a professora Carol, com o professor Sérgio em processo civil. E vocês verão que tem nulidades, né? E aí nessa, felizmente, nós conseguimos encontrar uma nulidade e o processo foi extinto sem resolução do mérito, que é outra expressão que vocês vão aprender também. Isso quer dizer que ele pode entrar novamente, né, com uma nova reclamação trabalhista, corrigindo esses erros processuais. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque, respeitosamente, eu vou discordar da professora Carol no seguinte ponto. Infelizmente, hoje, a advocacia que nós encontramos, pessoal, isso é triste o que eu vou dizer, tá? Vou falar da minha área. Não vou falar do Vinícius, que está no cível, não vou falar do Rodrigo, que está no criminal, mas eu vou falar da minha área trabalhista. Mais de 90% não sabe o que está fazendo. Absolutamente não sabe. Não conhece o processo do trabalho, não conhece o processo civil, não tem postura para uma audiência, não sabe o momento processual de falar, o momento processual de eventualmente questionar uma testemunha. Então, assim, nós estamos com uma geração de advogados muito fraca. E eu espero que com o nosso curso, com aquilo que os professores irão passar para vocês, vocês venham com uma nova roupagem para a nossa advocacia. E assim como foi dito, né, pela doutora Grazi, que elas possam, né, que vocês possam efetivamente representar a nossa classe, porque o que mais existe, gente, assim, eu vou dar um exemplo crasso aqui e já vamos abrir para sorteio e liberar todo mundo. Eu, esperando a minha audiência outro dia acontecer, era um pedido de reconhecimento de vínculo, então a pessoa trabalhou sem registro na carteira, e aí, pasmem, era um caso de obra, tá? Aí, a testemunha, vamos lá, então tem a empresa, testemunha da empresa. A testemunha que foi levada pela empresa. Se o empregado leva uma testemunha, não que a testemunha vai mentir, não estou falando nada disso, mas em tese ela vai falar algo que seja mais favorável para quem? Se ela está pelo empregado, vai falar para o empregado, se está pelo empregador, para o empregador. E aí, gente, como que você faz isso numa dinâmica, ia respondendo um pouco, né, do que o José estava perguntando ali há pouco sobre o processo de trabalho. Como que você faz isso? Você ouve as testemunhas antes, não é instruir, não estou falando isso. Você ouve para saber se o que elas têm a falar vai contribuir ou não para o processo. Muito bem, nesse caso especificamente, a colega levou uma testemunha para dizer que o reclamante, então, que o empregado não era empregado. Aí a juíza começa com a pergunta: tá bom, você trabalha lá? Trabalho. O que você faz lá? Ah, eu sou encarregado. Tá bom. Você é registrado?
Não. Você não é registrado? Não. Por que que você não é registrado? Ah, porque o patrão falou que não ia registrar. Gente, como é que você leva uma testemunha dessa? Eu tô querendo dizer assim coisas para vocês que acontecem. Você fala assim, não, brincadeira, professor. Capaz que isso ia acontecer numa audiência, eu estava lá e eu vi. Eu não estou falando nada que alguém me contou. Então, isso é só mais um dos casos. O Rodrigo tem N situações que ele conta para vocês em áudio de criminal. Mas, assim, é só para vocês entenderem que o que nós nos propomos aqui, todos nós, os 9 que estão aqui, hoje nós temos esse propósito de formar operadores do direito que tenham essa capacidade crítica, que saibam aquilo que estão fazendo. Porque eu estava dando um exemplo ontem, em aula, né, para os meus alunos, falando com eles o seguinte: quando a gente olha para o direito comparado à medicina, na medicina a gente brinca que os residentes aprendem com a gente, né? Então, eles vão aprender o que tem que dar de remédio usando a gente como cobaia. E no direito não é diferente. Essa jovem advocacia que está hoje, qual é a cobaia delas? Os clientes. Eles recebem por aquilo e muitas vezes não entregam aquilo que prometeram. Qual o problema? O problema é a fama que a gente leva, né? De que advogado é tudo careiro, de que advogado promete, mas não entrega aquilo que prometeu. Enfim, uma série de coisas que vocês vão aprender ao longo da faculdade. Todo mundo já respondeu a presença? Laís, eu perguntei se você nos ouviria, mas eu não sei se você tem áudio. Você nos ouve? Se não nos ouvir, eu só preciso saber quantos alunos responderam. Tínhamos mais de 50 num dado momento aqui da nossa palestra. Eu não sei se todos responderam. Bem, compartilhou a tela, abriu o microfone, te ouço. Vou reprisar o nosso governador. Não estou te ouvindo. Eu não te ouvo. Números sorteados, 26 e 23. Muito bem, quem são os números 26 e 23? De 6, Cristiano Augusto, veterano. Cristiano, salve o melhor juízo do 7º período, meus parabéns. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Está presente, muito bem. Quem é o próximo? Suel dos Santos, também nosso veterano, salve o melhor juízo do 3º ou 4º período. Meus parabéns também, os dois podem retirar o livro depois com a Laís, tá bom, Laís? Pode passar o livro para eles aí. Carol e Vinícius, Rodrigo, obrigado mais uma vez. Palavras finais de vocês para os nossos alunos, que eu também já vou me despedindo de todos vocês. Obrigado. Queria que seja boa noite para vocês, gente. Até semana que vem. Boa noite. Obrigado pela participação. Até segunda-feira. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Carol. Gente, boa noite para todos. Eu estou sem imagem, mas estamos aqui, estamos trabalhando, né? E morrendo de saudade dos alunos. Eu fico até da tremedeira ao longe da faculdade. Gente, até semana que vem. Tchau para vocês, gente. Bom final de semana. Bom descanso a todos vocês. Obrigado mais uma vez por todos.